Olá, eu sou a Gabriela Oliva. E eu sou Rafael Barbosa. Nós somos apresentadores do Poder Data Cash, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. Hoje vamos apresentar e debater os dados sobre a percepção dos brasileiros acerca da corrupção no governo e também a taxa de acompanhamento da CPI da Covid. Nesse episódio, vamos receber o senador Eduardo Girão e o pesquisador e cientista político da FGV, Sérgio Praça. Para começar, vamos aos primeiros dados da pesquisa. Segundo o Poder Data, 74% da população está acompanhando as investigações e depoimentos da CPI da Covid no Senado. Os que não acompanham são 26%. Outra pergunta dessa mesma rodada mostra que metade dos brasileiros acham que o presidente Jair Bolsonaro está pessoalmente envolvido com algum caso de corrupção. Outros 38% descartam essa possibilidade. Foram entrevistadas 2.500 pessoas em 421 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Nesse primeiro bloco, convidamos o senador Eduardo Girão, filiado ao Podemos do Ceará. Ele integra a ala independente da CPI da Covid. Senador, 74% das pessoas estão acompanhando a CPI da Covid no Senado. Esse número tem subido. Como o senhor tem interpretado essa taxa? Olha, Gabriela e Rafael, primeiramente, muito obrigado ao Poder 360, ao Poder Data Cast aí, né, que está nos convidando para fazer esse bate-papo. Eu queria dizer que, desde o início, eu estou nessa CPI, participei de todas as 35 sessões até hoje, fiz perguntas a todos os depoentes, né? Então, estamos debruçados, finais de semana trabalhando para fazer um trabalho técnico e não pirotécnico. E é interessante esses números que você apresenta, porque eu gosto muito de ir às feiras, os mercados, conversar com as pessoas, né? Ando de avião de carreira. E quando esse final de semana passado, lá em Fortaleza, eu conversei lá no mercado, foi muito interessante algumas opiniões, né? Virou um Big Brother. Olha a responsabilidade que a gente tem aqui como enquanto liderança, representante da população. Esse Big Brother, muita gente chega e diz o seguinte, olha a que ponto nós chegamos. Olha, eu quero ver briga. Eu quero ver confusão lá entre vocês. A melhor parte que eu acho é a parte que um vai atacando o outro. Então, pelo viés que essa comissão tem se demonstrado, com total parcialidade, e digo isso com muita serenidade, né? Eu acho que todo mundo observa a manipulação explícita que acontece a partir do momento que começou errado com o relator, que tem um filho que é governador. Ele jamais poderia estar naquela posição, porque um dos requerimentos que deu origem à CPI é justamente o meu, assinado por 45 senadores que quer investigar também, além do governo federal, no meu está lá governo federal, mas também investigar os bilhões de reais enviados para estados e municípios, que até agora, quase 3 meses que a gente vai completar, daqui a 3 semanas, não olhou. A CPI ignora o meu requerimento, não quer investigar os escândalos que a Polícia Federal já demonstrou ter em 70 operações. O próprio, a CGU, que o ministro Wagner Rosário também eu estou chamando para vir aqui na CPI, ele mostra essas operações que dão prejuízos absurdos para o povo brasileiro. Então, a população acompanha isso como um Big Brother, né, como um programa que muitas vezes tem agressividade, infelizmente, colegas com colegas e o pior, com os depoentes também, né? Então você vê tentativas de humilhação, de pessoas que salvam vidas aí há 40 anos, pessoas que têm família, ameaça de prisão, vou te prender, se tu não falar, não vou. Então, esse espetáculo, porque tem um viés politiqueiro muito forte, essa é as pessoas percebem muito isso, né? O viés de antecipar o calendário eleitoral de 2022 para agora, com o objetivo de projeto de poder.
Então, tudo essa salada toda tem atraído a atenção do povo brasileiro por infelizmente, uma boa parte, pelo menos é isso que eu sinto, né? Não posso dizer todos, mas por esse espetáculo que está acontecendo, onde muita coisa se demonstra de intolerância, de falta de diálogo, enquanto a gente precisa, nesse momento, pacificar o país. Precisamos investigar, sim, continuar investigando o governo federal. Até agora a gente só tem feito isso, mas deve continuar. Mas também estados e municípios e de uma forma serena, tranquila, técnica, né? Sem festivais de horrores que a gente vê dentro dessa CPI. Ainda sobre o tema do acompanhamento da CPI, a Gabi vai trazer alguns recortes para a gente entender melhor quem está acompanhando e um pouco do que pensa a sociedade. Vamos lá. No extrato de renda, 90% dos que ganham de 5 a 10 salários mínimos acompanham a CPI. A elite econômica está colada na CPI. Por quê, senador? Olha, acredito que a CPI, justamente por está já antecipando o calendário político eleitoral do ano de 2022, isso deixa o mercado, vamos dizer assim, um pouco alvoroçado com tudo isso, né? Então, isso é muito ruim, essa instabilidade, enquanto o povo brasileiro está com problema de saúde forte ainda por causa da pandemia, um desemprego grande que o nosso povo tem sofrido, e fome batendo as portas. Você vê aí o que está acontecendo nas grandes cidades, pessoas com fome, né? Então, o que é que eu vejo isso? Uma falta de sensibilidade, né? Uma desumanidade. Você, em meio a tantas reformas importantes que poderíamos fazer, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a gente está fazendo politicagem aqui dentro, né? Espetáculo. Então, o objetivo nosso era para ir ao encontro da população com essas reformas, para dar a mão, para socorrer. Mas não, projeto de poder é muito mais importante que isso. Eu vou dar dois exemplos para vocês, que acompanham de perto aqui o que acontece no Congresso. Vocês já ouviram falar, depois que começou essa CPI, do retorno dos debates aqui na Casa, no Congresso, da prisão em segunda instância? Do fim do foro privilegiado? São dois mecanismos importantíssimos de combate à corrupção, que estão fazendo com que a impunidade prospere no nosso país. Um valor que o povo brasileiro não aceita mais. Mas essa CPI está consumindo tanta energia, especialmente aqui do Senado Federal, que não se fala mais desses assuntos. Então o senhor analisa que falta foco, então, na CPI da Covid? Ela falta um equilíbrio. Eu acredito, Gabriela, que falta uma alternância. Para você ter uma ideia, nem plano de trabalho nós temos nessa CPI aprovado, né? E eu cobrei muito isso no começo. Olha, vamos aprovar pelo menos um plano de trabalho. E não foi aprovado o plano. O negócio é feito assim, de forma atabalhoada, assodada, né? E poderia fazer, que eu propus, pega um dia para governo federal, para investigar, e eu lhe digo, eu autorizei, da minha parte, votei a favor de quebrar sigilo de quem quer que seja, de convocar quem quer que seja do governo federal, pela independência que eu tenho. E no outro dia, coloca alguém de estados e municípios, né? O mesmo Supremo Tribunal que mandou essa CPI ser aberta aqui no Senado Federal, para mim, numa flagrante invasão de competência que desarmoniza, né, os poderes, que precisa ter harmonia entre os poderes. O mesmo Supremo diz que os governadores não podem vir, mas não falar nada, né? Olha que coisa louca isso. E fica por isso mesmo. Então, qual é o outro caminho que a gente tem que trilhar? Vai nos secretários de saúde, vai nos donos dessa empresa, como, por exemplo, a Hempcare, que é uma empresa ligada à indústria da maconha, que vendeu respiradores que nunca chegaram, vai em outros fornecedores, em outra coisa, para buscar, para trazer para a CPI. Mas existe uma má vontade muito grande, né? O foco existe, Gabriela, é um foco político em ver apenas um lado, né? E não se vê
toda a verdade. Eu acho que a gente tem que investigar o governo federal, sim, né? Mas tem que investigar também, porque, olha, você pode perguntar. Eu sei que vocês já entrevistaram aí muitos senadores, vão continuar entrevistando. Pode perguntar para qualquer um. Eles vão dizer o que eu estou dizendo. Não faltou dinheiro no enfrentamento à pandemia, mas a CPI já tem, para mim, um relatório pronto. O relatório está pronto antes de começar. Antes de começar. Porque você vê o próprio relator, Renan Calheiros, dando entrevistas, dizendo quem é o culpado, quem é o inocente. Muitos membros da CPI com a mesma postura, já antecipando o julgamento, e tem até presidenciável. Olha só, tem até presidenciável dentro dessa CPI. Como é que você vai ter credibilidade com um negócio desse? Senador, a gente vai voltar um pouco sobre os assuntos do Estado, um pouco para frente, para a gente comentar sobre investigações e decisões do STF. Mas agora eu vou trazer um dado da pesquisa, um dado forte também, que mostra que metade dos brasileiros, 50%, acham que o presidente Jair Bolsonaro está pessoalmente envolvido em algum esquema de corrupção, enquanto 38% acham que não. Senador, como você interpreta esses dados? Avalia que tem alguma coisa a ver com as acusações de irregularidades no contrato da Covaxin, a vacina indiana? Vamos lá. A gente tem investigado isso aqui na CPI todos os dias. Como eu falei no início, eu faço perguntas a todos os depoentes, muitas inconsistências, né, que a gente vê de uma fala e de outra. Estamos ainda em processo de análise, a gente não pode fazer o que outros colegas fazem pré-julgamento. Com relação à questão de corrupção, né, dentro do governo, é algo que a gente precisa se aprofundar com muita responsabilidade. Essa percepção da população, né, porque vocês que acompanham a CPI sabem, questão de invoice, né, tudo isso é muito complicado para se entender, para se fazer um julgamento. Por isso que precisa, a partir do momento que se faz um espetáculo e faz parte do espetáculo da voz de prisão, isso ganha audiência, isso faz com que uma coisa que estava se amornando, se aqueça novamente. Tudo isso é muito calculado, pensado, né? A gente sabe, a gente não tem que fazer meio termo. Quem acompanha hoje a CPI de fora de casa, né, os familiares da gente, vê que existe alguns grandes veículos de comunicação, com exceções, óbvio, que mostram um ativismo muito grande, tá? Então, isso é algo que tem um interesse político, seja lá econômico, que seja, mas de desgaste do atual governo. Então, você fica repetindo narrativas, é uma guerra de narrativas. O que a gente vive aqui dentro da CPI é uma guerra de narrativa dos oposicionistas, que eu te digo, tem o apoio de uma grande parte da mídia, né? Uma guerra de narrativas. Quando você vai para os dados, não batem, as coisas não têm materialidade, pelo menos até agora, e, do outro lado, os governistas, falando também com as suas narrativas. Então, é algo muito confuso, você tentar um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, que é o que eu tenho procurado fazer no meio disso tudo, é muito difícil. Senador, agora uma pergunta bem breve para a gente ir caminhando para o final. Como o senhor pretende, caso a CPI seja prorrogada, pretende que os trabalhos avancem também em cima de estados e municípios? Como pode fazer isso? Como o senhor articula para que isso vá para frente e não fique no governo federal, como diz o senhor? Perfeito. Eu já noto uma coisa, eu estou aqui, Rafael, Gabriela, há 2 anos e 6 meses, mais ou menos, né, aqui no Senado Federal. Eu nunca tinha sido político. Eu não fui nem candidato a síndico de prédio, mas vim para o Senado Federal. E eu já aprendi uma coisa aqui. O político respeita um povo organizado que, de forma pacífica e respeitosa,
cobra dele posições. Então, é impressionante o que eu recebo, por exemplo, no meu celular, e eu acho isso bacana. É o povo brasileiro gostando de política, né? E tem uma frase que eu gosto muito de citar, do Platão, 350 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, olha que futuro promissor nós vamos ter nesse país que é fabuloso em termos de possibilidade de crescimento, um povo criativo, empreendedores altamente ousados, né? O turismo aqui nem se fala. Então, olha que notícia boa que a gente tem. Um povo está começando a gostar de política, nosso povo está cobrando os seus representantes. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós vamos conseguir investigar estados e municípios. Eu sou muito esperançoso, muito otimista, sabe por quê? Porque as pessoas estão contactando os seus senadores titulares e suplentes da Comissão Parlamentar de Inquérito para que eles votem também para ver estados e municípios. Então, a população quer ver tudo. Ela quer saber onde é que tem corrupção. É no governo federal? Ótimo, vamos lá atrás de saber se isso realmente aconteceu. São nos estados e municípios? Ótimo, vamos lá atrás ver se aconteceu. Eu acho que tanto faz ter desvio de R$1, como de 50 milhões, como de 1 bilhão. Isso tudo é corrupção. Corrupção, a gente precisa virar essa página no Brasil. Eu fui inspirado a estar aqui no Senado pela Operação Lava Jato. Sou admirador da Operação Lava Jato, que infelizmente, como eu falei, vem sendo enfraquecida pelos 3 poderes da República, né? E acredito que precisamos, de alguma forma, reavivar tudo isso e, através da CPI, seria um caminho fantástico. Mas ela, infelizmente, só está querendo fazer política narrativa, e isso não é justo, não é correto, não é responsável com o povo brasileiro. Senador, muito obrigada por conversar com o Poder DataCast. Obrigado, senador. Até a próxima. Muitíssimo obrigado, Gabriela, Rafael, todos vocês que nos acompanham no Poder DataCast, né, do Poder 360. Nesse segundo bloco do programa, vamos receber o cientista político e pesquisador da FGV, Sérgio Praça. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o convite do Poder DataCast. Ótimo, obrigado pelo convite. Hoje, além de entender melhor o que pensa a sociedade com base na pesquisa eleitoral feita pelo Poder Data, vamos pensar um pouco sobre o cenário geral do governo e também as perspectivas para o futuro. Professor Sérgio, reforço as boas-vindas da Gabi aqui. Com os resultados do Poder Data, a gente vê que a população está amplamente polarizada, né? Inclusive sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que apresenta uma divisão em 3 grupos. Um de 17% que considera o presidente regular, outro grupo resiliente de 26% que acha o presidente Jair Bolsonaro ótimo ou bom, e outra parte de 55% que considera o Bolsonaro ruim ou péssimo. Esses dados constam na última rodada da pesquisa Poder Data. Como o senhor vê as consequências dessa divisão para as forças políticas e qual seria a chance do governo reverter essa queda de popularidade ou mesmo ampliá-la para que consiga talvez uma reeleição em 2022, por aí? Como é possível mudar esses lados políticos e transferir essa popularidade aí? Rafael e Gabriela, a gente está numa situação de crise diferente da que a gente passou nos últimos 8 anos. O Brasil tem uma crise política on e off desde 2013, né? Desde a Copa das Confederações, que é aquele torneio realizado um ano antes da Copa do Mundo, que aqui foi em 2014. A crise que a gente tem agora com o Bolsonaro tem uma característica singular que dá para perceber nesses dados que o Rafael falou,
que é o seguinte: o Bolsonaro é um presidente bastante impopular. Isso é inegável. No entanto, ele não é impopular o suficiente, nem eu acho que ele vai se tornar impopular o suficiente para ser destituído com o processo de impeachment e para deixar de ser um candidato viável ou minimamente viável em 2022. Eu acredito, com base no que os dados mostram até agora, que o Bolsonaro terá muita dificuldade em se reeleger. É muito possível que ele seja o primeiro presidente brasileiro a tentar reeleição e não conseguir. Todos, FHC, Lula e Dilma, conseguiram a reeleição. Acho muito possível, acho provável que ele não consiga. Então, respondendo à pergunta, eu acho muito difícil, muito improvável que o Bolsonaro faça qualquer coisa que leve à reversão dessas preferências, né? Que aumente substancialmente seu grau de aprovação a tempo de se tornar a tempo de viabilizar sua reeleição. Professor, e há algo que explique por que o presidente mantém essa base tão resiliente de 1/3 de apoio? Tem bastante coisa que explica isso. Eu acho que a principal é que o Bolsonaro, já em 2018, tocou em algo que estava dormente no Brasil, em parte da sociedade brasileira, que é emocional, que é anti-esquerda, que digamos, contra a redistribuição de recursos para os mais pobres, que é violento, enfim, que congrega muitas características que, a meu ver, são negativas. Não que o outro lado seja só positivo, né? Não acho. Mas isso resultou em uma ligação emocional com o presidente e com as suas, digamos, diretrizes, com as suas falas, que torna quase impossível pensar no Bolsonaro tendo uma taxa de aprovação entre 5% e 10%, como foi o caso da Dilma e do Temer. O Bolsonaro, olha, eu vou ficar muito surpreendido se ele chegar a isso. Eu acho que não, acho que por uma grande parcela da população é uma minoria, né, entre 20% e 25%, não é a maioria, mas é uma minoria substantiva, né? Uma coisa é ser uma minoria de 5%, outra uma minoria de 25%. Ambas são minorias, mas uma tem mais força do que a outra. A minha impressão é que qualquer coisa que apareça contra o Bolsonaro vai ser registrado por muitas dessas pessoas como uma conspiração da esquerda para derrubá-lo, ou da Globo, ou sabe-se lá de quem, e não vai mudar essas preferências. Então, o Bolsonaro conseguiu algo muito raro, que talvez só o Lula tenha conseguido até hoje, que é, assim, apesar de evidências em contrário, né, apesar de fazer muita coisa negativa ou impopular, ele continuou com uma taxa de aprovação bastante razoável para o cenário em que a gente está. Certo? Para o cenário que a gente está. Não estou dizendo que é altíssima, não. Uma taxa de aprovação baixa, mas considerando todo o nosso cenário econômico, de saúde, crise política, etc., etc., ainda é um percentual muito alto. Obrigada, professor. Vamos voltar em um dado do primeiro bloco do programa. Metade dos brasileiros, 50%, acham que Bolsonaro está pessoalmente envolvido em um caso de corrupção. Já 38% afastam essa possibilidade. O Rafa vai nos trazer alguns recortes sobre esse tema. É isso, Gabi. A estratificação que mais me chamou a atenção aqui é a da percepção dos mais jovens em relação à corrupção dentro do governo.
Dos que têm de 16 a 24 anos, 70% acreditam que o presidente Jair Bolsonaro está pessoalmente envolvido em algum caso de corrupção. Essa taxa é 20 pontos percentuais maior do que a avaliação geral, que é de 50%. Agora, professor Sérgio, como a gente pode explicar isso? Os mais jovens estão realmente mais descrentes da política? Eu acho que pode até ter a ver com o voto no Bolsonaro em 2018, né? Muito provavelmente ele foi mais votado por pessoas mais velhas do que pelos mais jovens. Então, acho que até isso pode explicar, né? Os mais jovens também tendem a se informar mais do que os mais velhos. Então, enfim, dinâmicas de redes sociais pode ser parte da explicação também. Mas pode ser só uma coisa natural de simplesmente os jovens apoiam menos o presidente e os mais velhos apoiam mais, né, proporcionalmente. Professor, sobre a popularidade do Bolsonaro também, o senhor falou um dado interessante, que o ex-presidente Lula conseguiu manter essa base depois de escândalos de corrupção, por exemplo, do Mensalão. Foi um escândalo de corrupção que repercutiu bastante na mídia, acabou afetando um pouco a base do ex-presidente, mas não conseguiu ruir. Essa explicação poderia ser mais ou menos a mesma que a gente está vendo agora com as acusações de irregularidades dentro do governo, ou tem alguns fatores diferentes que a gente possa pontuar aí? Acho que é uma pergunta interessante, né? São contextos muito distintos. E a principal diferença que eu vejo é a relação do presidente com a coalizão. O Mensalão, né, já faz 16 anos, né? Foi 2005, faz muito tempo. O Mensalão foi uma maneira de o PT manter a fidelidade, né, conquistar a fidelidade de alguns partidos aliados, o PTB do Roberto Jefferson, enfim, e tantos outros, né, o PP mesmo, hoje os progressistas, que hoje estão com o Bolsonaro também. Foi uma maneira de manter coesa a coalizão, certo? O escândalo de corrupção agora do Ministério da Saúde, eu suponho que seja esse que vocês estejam se referindo, é um escândalo que eu vejo mais pelas evidências que a gente tem até agora, tá? Pode ser que a CPI mude isso, tá? Mas pelo que a gente tem até agora, me parece mais um escândalo resultante do presidente Bolsonaro deixar aliados fazer o que queriam no ministério, sem se preocupar, sem querer os detalhes, né? Eu ficaria surpreso se, de certo modo, se descobrissem que o Bolsonaro está pessoalmente envolvido nas tratativas com sei lá quem. As evidências disso ainda não apareceram. Pode ser que apareçam, mas eu ficaria surpreso. Eu acho que faz mais sentido pensar nesse escândalo como algo do tipo, deixa meus aliados políticos lá fazer o que quiserem, o que importa é que eles me apoiem no Congresso, né? Que é diferente de vou comprar apoio de meus aliados políticos diretamente com esse dinheiro aqui de verbas publicitárias, empresas estatais, etc, etc. Em outras palavras, o Lula era amigo da coalizão e o Bolsonaro não é um inimigo, mas também não é um amigo próximo, né? Ele não tem uma relação próxima com esses políticos do Centrão, com Ricardo Barros e outros, né? O que não significa que ele não seja culpado por tantas outras coisas. Professor, esses supostos escândalos de corrupção que estão sendo noticiados pela CPI da Covid podem se amplificar e acabar enfim, impedindo o presidente de se lançar candidato, ou a base tende a continuar sólida com as acusações que a gente tem até agora? Qual a avaliação do senhor até aí? Aonde que a gente vai em 2022? Eu acho que tudo depende da popularidade do Bolsonaro. Se ela se mantiver nesse patamar de até, sei lá, 20% de ótimo, bom, o governo está ótimo, tudo, eu acho que ele é difícil tirá-lo
da candidatura, né, de reeleição. Pode ter menos apoio, pode ser que outros partidos, o Kassab e o PSD já apoiam o Lula, por exemplo, né? Então pode ser que outros tomem o mesmo caminho, ou apoiem Eduardo Leite, ou Dória, ou seja lá quem for, mas eu não vejo hoje esse cenário como impeditivo para a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que a candidatura é provável, mas é provável também que ele não tenha sucesso. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite do Poder DataCast e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Até. Obrigado ao senador Eduardo Girão e ao cientista político Sérgio Praça por ter aceito conversar aqui com a gente. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mas o nosso conteúdo não acaba aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e acompanhar o conteúdo do Poder Data sempre de 15 em 15 dias no site do Poder 360.